tudo que está girando, tudo que está acontecendo com a retenção do passaporte, com a não liberação do passaporte de Bolsonaro para ir para a posse de Donald Trump, tudo sempre tem um fundo de apoio de Malafaia e alguns parceiros de Malafaia, e Malafaia se coloca como um porta-voz de Bolsonaro e como um grande algoz de Alexandre de Moraes. Eu queria te ouvir sobre essa questão de Bolsonaro, que leva a esposa no aeroporto e a esposa só fala em Deus no aeroporto. Meu marido está sendo perseguido porque Deus disse que os enviados seriam perseguidos, e Malafaia, com esse vídeo dele, Alá Malafaia, dizendo que Deus vai fazer justiça também. O que pode ter por trás dessas manifestações de Malafaia e de seus pares neste momento da política, Caio? Um ego ganancioso, constante e que não manifesta nada novo. Eu conheço Malafaia desde que ele tinha 18 anos de idade. Quando o Moreira Franco concorreu a primeira vez ao governo do estado do Rio de Janeiro, ele estava ao lado do Moreira, e um dia eu, numa sala VIP do Galeão, numa conexão, morto de sono, deitei e dormi, e aí ele veio com mais uns 7 ou 8 colegas da Assembleia de Deus e sentaram sem ver, a minha poltrona era alta, e eu ouvi a conversa deles, falando justamente de que agora o Moreira Franco estava na mão deles para eles pedirem, fazerem, determinarem o que eles quisessem. E ele tinha apenas uns 20 e poucos anos. Depois disso, quando você teve a primeira eleição presidencial, ele estava lá do lado daquele que representaria o que seria a direita extremamente raivosa e promotora de promessas persecutórias, que no caso era a dos Marajás, o Fernando Collor de Mello. Aí o Fernando ganha, tem o impeachment, ele não fica do lado do impeachment. Eu representava a entidade que foi a terceira no Brasil a pedir o impeachment do Fernando Collor de Mello, a Associação Evangélica Brasileira. Ele não quis participar, não quis assinar. A história prosseguiu, ele sempre buscando ficar do lado de onde ele encontra alguma chance de favorecimento. Só que ele tinha muito menos influência, ele ainda era muito jovenzinho. Quando o governo do Fernando Henrique passou, ele estava, todavia, ao lado daquilo ali, sem a mesma veemência, porque ele não tinha a mesma importância midiática. Mas ele já vinha associado, ele vinha associado ao Edir Macedo. Ele ficou pago pelo Edir Macedo. Ele me disse 3 vezes isso. E todas elas ele me disse no meu gabinete, uma delas no restaurante Porcão, quando eu ia fazer uma declaração sobre a Igreja Universal, sobre o Edir Macedo e os conluios espúrios de toda a natureza que o Macedo fazia e que o próprio pessoal do Macedo me contava particularmente, alguns nem tão particularmente, e os repórteres todos vinham checar comigo as informações que eu recebia, quicantes e espontâneas, que chegavam até mim, à minha mesa, no meu gabinete. E ele foi lá 3 vezes, dentre as várias outras que ele foi, para dizer para eu, por favor, não mencionar o nome do Edir Macedo no ar, nem nas minhas declarações, nem na mídia, porque ele me respeitava, ele, Malafaia, ele achava que uma pessoa como eu aparecia de muito e muito tempo no meio cristão, e ele não queria bater de frente comigo, mas ele não poderia abrir mão dos $40 mil mensais que ele recebia do Macedo, porque o Macedo, muito esperto, não queria ele próprio bater de frente comigo. Então Sim. Ele contratou o Malafaia para o Malafaia fazer esse serviço.
Malafaia é comprável e ele se vende. Sempre se vendeu. E aí, conclusão. Ia lá me pedir. Da última vez, ele levou o pastor Jabes Alencar ao lado dele, que até testemunhou. Comigo estava um dos diretores da organização que eu já tinha criado há muitos anos, chamado Vinde, e que eu levei comigo lá para o restaurante Porcão. Fiquei chocado quando eu vi abrir aquele assunto com os números, com tudo, na presença tanto do Jabes quanto do meu diretor. O que ele já tinha falado para mim pessoalmente no meu gabinete, agora ele falou com testemunhas, dizendo, pelo amor de Deus, não faz a declaração que você vai fazer amanhã, senão eu terei que ir à 25ª hora falar mal de você. E você saiba, eu te respeito, eu sei que você é um homem de Deus, que você é sério. Não faça. Eu falei, eu não tenho como não fazer, eu falo-ei, porque é absurdo aquilo com o qual se está começando a conviver com naturalidade e que vai tomar conta dessa história toda do mundo evangélico, como de fato tomou. 30 anos depois, todos são Macedo. E o Malafaia é essa criatura abjeta, sobre a qual não é possível descrições mais detalhadas sem a gente cair num nível de ofensividade que particularmente não faz parte do meu caráter nem do meu interesse. Quando Lula foi eleito, lá estava ele, querendo ver se encontrava favores, tentando participar de algum conselho da presidência da República. Conseguiu por um tempo, mas logo depois, de algum modo, eu nunca quis saber as razões, ele foi afastado do tal do conselho e aí se tornou inimigo do Lula, porque enquanto lhe interessou, ele foi amigo do Lula até perder as benesses e os favorecimentos. Ele continuou. No governo da Dilma, ele encontrou também os modos dele de fazer o seu equilíbrio, o seu balanceamento necessário conforme a conveniência, até que deixou de ser conveniente. Então, ele vive de conveniências em inconveniências, até chegar ao Bolsonaro. O Bolsonaro era perfeito. É um indivíduo, mentalmente falando, medíocre, uma pessoa de inteligência parca, foi um político pífio, horroroso, e que, de repente, encontrou, tanto no que o PT tinha sido acusado de fazer, e com certeza o fez em muitos aspectos, tanto no Mensalão quanto no Petrolão, e encontrou na Lava Jato, e encontrou em toda a conjuntura e circunstância daquela época, o cenário ideal para ele se tornar, no meio evangélico, o grande apoiador do pretenso possível novo presidente da República, que foi o que veio acontecer. Aí ele ganhou um inchaço, um inflamento tão grande durante aquele período que ele achou que podia falar pelos evangélicos todos. Aí começou a ter muita confusão lá dentro, aí ele começou a dizer, não, eu falo por mim, mas era um falo por mim sempre subliminarmente ou subrepticiamente, deixando aquela impressão para a mídia toda que ele era o grande representante dos evangélicos como um todo, embora 90% dos evangélicos, tanto em 18 quanto depois em 22, a maior parte, estivessem apoiando descarada, horrorosa e malignamente o Bolsonaro, ele não tinha nenhuma procuração para fazer essa representação oficial. Mas como coincidiu de haver aquela convergência de loucura, de insanidade, ele, por ser a voz mais veementemente histriônica e histérica do meio, ele podia até se candidatar a fazer um pequeno cursinho de direito e se advogado de defesa do Bolsonaro, porque ele se tornou um cara que há muito tempo não prega o evangelho, não fala de Jesus. Aliás, eu nunca encontrei, eu estou com 70 anos, eu sou mais velho do que ele,
Quando eu encontrei, eu tinha 20 e pouco, ele tinha 18. Conclusão, eu nunca, esses anos todos, vi alguém chegar para mim e dizer, sabe, eu encontrei o Evangelho, encontrei Jesus, conheci o amor de Deus, o perdão de Deus, a graça e a misericórdia de Deus, ouvindo o Silas Malafaia. Nunca. As pessoas só vêm falar dele para mim em relação a ódio, ira, confrontação, guerra, as implicações mais hostis de beligerância. É isso que ele é. Então ele cumpre um papel que parece quase um karma, que ele escolheu como algo que cabe perfeitamente nele. Ele não precisa pensar para ser quem ele não precisa coisa alguma. A espontaneidade se projeta naturalmente em todos os ódios que ele manifesta. E o Bolsonaro é uma figura ideal para ter um Silas como falso profeta, ungindo, e mesmo quando faz isso da maneira mais engraçada possível, como logo depois da posse do Bolsonaro, quando ele lá no palco da igreja dele, no púlpito, disse: olha, Deus escolhe as coisas que não são, e as que não prestam, e as que não têm nenhum valor, e, e aquelas desprezíveis, e as abomináveis para glorificar o nome dele. Por isso ele te escolheu, e o Bolsonaro Com uma cara que não sabia onde se meter, né? Então é um cara ideal para estar sob a tutela do Silas Malafaia, que vem e o chama pelos nomes mais inadequados publicamente, como aconteceu há 2 meses e meio atrás. Mas o Bolsonaro está se segurando aonde ele pudesse segurar, na iminência Caio, desse perigo de ser preso, não é?